Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Lei, o podcast que traz o direito nas suas mãos. Hoje a gente vai receber aqui a doutora Julie Borges, que vai já se apresentar. Quero agradecer ao patrocínio da Mission Life e do Pinheiro Neto Advocacia e ao apoio do G1. Julie, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Primeiro, queria agradecer a oportunidade do Dr. Pinheiro estar aqui, né? A gente vai bater esse papo sobre inovação. Sou advogada, sou legal designer, sou apaixonada por inovação, por tecnologia. Sempre fui, né? Sou formada pelo Centro Universitário Cristos e atualmente sou pós-graduanda em Direito, Tecnologia e Proteção de Dados, né? Pela Universidade de Fortaleza. E sou embaixadora do Data Privacy Brasil, né? Da Embaixada de Fortaleza que nós estamos iniciando agora. Data Privacy? Data Privacy Brasil. Então, exato. privacy é privacidade, pessoal, viu? Exatamente. Falar um pouquinho aí sobre legal design, sobre que do português, né, a gente traduz como design jurídico. A gente vai falar um pouco sobre direito visual, que é muito conhecido como visual law, e sobre inovação, sobre proteção de dados, o que vem mudando aí no mundo do direito, o que está acontecendo aí, a gente vai trocar essa ideia. Beleza. Júlia, é um assunto muito impactante, porque talvez há um ano ou 2 anos atrás, eu olho assim para trás e acho que nem se falava em visual law. Acho que é algo que cresceu exponencialmente, foi algo que surgiu de repente e está tomando conta de tudo. Eu fiz uma visita recentemente a um órgão público e conversei com um secretário municipal e ele me mostrou que eles estavam adotando o visual law ou o legal design em todos os seus documentos, através de um laboratório estadual que faz pesquisa com esse tipo de material. O que você acha que fez o direito mudar tão rápido? O que aconteceu com o direito? É engraçado a gente falar disso, né? O direito, ele é uma ciência milenar. Se você for entrar na faculdade de direito, você vai estudar a história do direito, a gente volta lá para a Grécia, para quando as coisas eram discutidas em praça, e a figura do advogado, ela é uma figura que ela é muito tradicional, né? Uhum. Só que o mundo, ele tá mudando, porque a gente está vivendo esse momento que a gente chama da era das tecnologias exponenciais, né? À medida que uma tecnologia vai avançando, ela vai sendo medida pelo número de usuários. E a gente usa o marco de 50 milhões de usuários. E a gente vê que, por exemplo, a televisão demorou mais de 70 anos para chegar em 50 milhões de usuários, enquanto a internet demorou 4 anos, enquanto o Facebook demorou 2 anos, enquanto o joguinho Pokémon GO demorou 19 dias, né? Então, o que a gente demorava décadas, que passaram a ser anos, que passaram a ser meses, que passaram a ser dias, né? Para chegar a quantos usuários? 50 milhões de usuários. Olha aí, pessoal. Então vamos ver se a gente bate o Pokémon GO. Chega a 50 milhões de usuários em menos de 19 dias, viu? Tem algum termo em inglês para isso daí? O termo do marco é o termo benchmark, né? Benchmark. Benchmark é quando a gente estabelece um marco específico para medir coisas. Então, nesse caso, é o marco de 50 milhões de usuários, é o benchmark das tecnologias exponenciais. Entendi. E quais são os maiores obstáculos da nova conjuntura jurídica? O que é que você considera como maiores obstáculos dessa nova conjuntura? Eu costumo dizer que a inovação no mundo do direito ela é como se fosse uma bola de demolição nessa tradição, né? E a gente tem alguns obstáculos a serem vencidos. A própria tradição em si ela é um grande obstáculo. A gente tem juristas importantíssimos, expressivos no mundo do direito hoje, que eu não vou citar nomes para que a gente não seja processado, mas que não são muito fãs do legal design. Mas a própria comunicação jurídica ela é um grande obstáculo no direito. E quando a gente vai falar sobre comunicação jurídica, a gente tem que lembrar que o direito ele é levado para alguém. E que muitas vezes esse alguém não entende. Não entende nada. Recebe um mandato e não... O que é isso? Não sabe o que é aquilo ali. É quase um ligue para o seu advogado, né? Ligue para o seu advogado. Tanto é que em um dos redesigns de notificação extrajudicial que a gente já trabalhou, eu trabalhei 6 meses como agente de inovação jurídica no IRIS, né, que é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará. E uma das notificações extrajudicial que nós fizemos o design, ele tinha um fluxograma, né, que ele tinha passo a passo, tipo assim, se você reconhece essa dívida, pague aonde? No portal tal e tal. Se você não reconhece essa dívida,
a gente falava, tipo assim, ligue para um advogado, porque era uma execução fiscal e que para você apresentar a defesa para execução fiscal, você precisa de um advogado. Uhum. Então não adiantava naquela notificação extrajudicial que no modelo antigo ele dizia nos termos do artigo tal, no prazo de tantos dias, apresente embargos à execução, garantindo a execução. A pessoa que é leiga, que não é um jurista, ela recebe isso e ela só pensa, o que é isso? Eu confesso que nas nossas petições do escritório, nas minhas petições, eu costumo usar de duas ferramentas. A gente ainda não usa o legal design, mas eu costumo usar de duas ferramentas. Primeiro, muitas imagens. A gente tenta usar muitas imagens para trazer ao conhecimento do juiz os documentos que nós estamos juntando, para que ele não tenha que ir atrás dos documentos. E também nos utilizamos de hiperlinks com QR codes que vão dar acesso a vídeos que estão no nosso canal, a vídeos que só são acessados mediante aquele QR Code. E aí, nesses vídeos, a gente faz uma explanação do caso. A gente pede para que o magistrado pegue e vá acessar aquele vídeo para que a gente faça uma explanação do caso. Principalmente na época do Covid, em que ficou muito difícil o acesso ao magistrado, ficou um pouco mais complicado acessar a secretaria aqui na capital. No interior, não. No interior, para mim, ficou até mais fácil. Funcionou bem. Foi algo assim, foram vídeos que tiveram boa repercussão. É bem útil mesmo, e traz acessibilidade também, né? Traz acessibilidade. E quais são as novas comunicações jurídicas? Quais são essas novas comunicações jurídicas? Essa não é uma pergunta muito objetiva, né? Quando a gente fala sobre novas comunicações jurídicas, a gente fala sobre novas formas de se comunicar. Certo. Então não existe um objeto específico, mas é você entender que a forma da comunicação está mudando. Uhum. O dialeto jurídico, né, a linguagem técnica jurídica, no mundo da inovação, ela tem um termo que tem um termo pejorativo que a gente chama de juridiquês, né? Quase como se fosse um dialeto diferente, em que você tem que falar em jurídico. Eu tenho uma amiga que ela é médica e ela fala assim, é como se vocês tivessem aprendido grego e uma vez que vocês aprendem a falar grego, vocês nunca mais voltam para o português. Exato. Tem até uma frase do Henry Ford que o seu desafio é compreender o problema tão bem como a compreensão do outro, como se fosse um dos segredos do sucesso. Um dos segredos do sucesso é compreender os fatos tão bem como se você estivesse no lugar do outro. Tanto é que muitas vezes o advogado, quando vai conversar com o cliente, ele tem que traduzir aquele linguajar para um linguajar que o cliente entenda, porque o nosso juridiquês o cliente não vai entender. O cliente não vai entender. Quanto mais além do juridiquês, tem o demorês, né? Ainda tem o demorês. E me diz uma coisa, a gente ouve muito falar de legal design e visual law. Eles são a mesma coisa? São sinônimos? Não. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem. Inclusive, diga-se de passagem, existem muitos cursos até de renomadas escolas de inovação que criam esse mito, mas legal design e visual law não são sinônimos. Uhum. Na verdade, o visual law ele é uma espécie de legal design. O legal design ele é o design aplicado ao direito. Eu vejo o direito e eu vou aplicar o design, a mentalidade do designer, para eu resolver um problema jurídico. Tá. O visual law é um tipo de legal design. É uma ferramenta. É uma espécie do gênero. É uma espécie do gênero legal design, que é quando eu uso efetivamente os elementos de design gráfico. Fluxogramas, bullet points, imagens, QR codes, é quando eu uso timelines, eu uso cores, ícones. Mapa mental. Mapa mental, quando eu uso elementos de design numa solução jurídica, eu estou fazendo legal design. E pode ser algo como uma notificação, também seria legal design, ou só se for jurídico, só se for algo contencioso? Não. Qualquer
qualquer solução de design gráfico aplicado a um documento jurídico não precisa ser contencioso. E pode ser, por exemplo, no caso da Secretaria de Cultura, né, o IRIS, que é o laboratório, ele tem uma parceria com a Secult, que a gente já fez vários editais públicos em Visual Law. Então não precisa nem ser um documento efetivamente do judiciário. Então ali está sendo um Visual Law. Ali está sendo Visual Law. Existem outras espécies de legal design? Tem vários, porque quando eu vou falar de design, eu tenho vários tipos de design, né? Quando a gente pensa em design, principalmente quem não é do campo, associa design com design gráfico. Mas o design, eu posso ter design de informações, eu posso ter design de produtos, eu posso ter design de sistemas, eu posso ter design de organizações inteiras. Então, eu vou escolher uma metodologia de design, e aí eu tenho várias, né? E com essa metodologia de design, eu vou criar soluções. Entendi. E Design Thinking, o que é Design Thinking? Design Thinking, ele é uma metodologia de design. É uma metodologia de design muito conhecida no mundo. Ela é mapeada, tem excelentes livros, por exemplo, o livro do Tim Brown, que é super conhecido, e de forma bem sucinta ele tem 5 passos. O Design Thinking, ele fala que para você resolver um problema, você tem 5 passos. O primeiro passo é o passo da empatia. Eu vou entender quem é a pessoa que está sofrendo aquele problema. Eu vou entender quem é a minha persona, o que ela vê, o que ela escuta, o que ela sente, e eu vou me colocar no lugar dessa pessoa, eu vou empatizar. Uma vez que eu estou empatizando, eu estou entendendo quem é essa pessoa, para que eu assuma o ponto de vista dela, que às vezes não é o meu. Então vamos pensar num Joãozinho, que recebe um mandato de citação. O Joãozinho, ele é agricultor de uma execução fiscal. O Joãozinho não está pagando o IPTU dele. E ele pode perder a terra dele. E aí, o que eu faço? Bom, eu sou o Joãozinho, eu sou agricultor, não sei nem ler direito, então eu tenho que partir desse pressuposto. Quem é o Joãozinho? Qual é a dor do Joãozinho? E aí eu empatizei. Ok. E aí agora eu vou tentar ter uma ideia. É o momento que a gente vive a idealização. O brainstorming. Brainstorming. Lá no IRIS a gente chama de toró de ideias, né? Que uma das premissas do laboratório é a gente usar sempre a linguagem simples, a gente evita termos estrangeiros, mas é o brainstorming. E a regra é não ter regras. Eu vou ter todas as ideias possíveis. Como é que eu acho que eu posso solucionar esse problema? Vou ter todas as ideias possíveis. E depois eu vou fazer uma triagem nessas ideias. Vou pegar as melhores ideias e vou bolar um protótipo. Eu acho que eu posso solucionar esse problema assim. E aí eu vou estruturar esse protótipo. Então eu já tive a empatização, a ideação, a prototipagem, agora eu vou fazer um teste. Peguei o meu protótipo e vou ver se funciona. Lembrando que sempre que uma etapa não der certo, eu volto para a anterior, ou talvez para o primeiro. Talvez meu problema seja porque a minha ideia é ruim. Talvez meu problema seja porque eu isolei o problema errado. Talvez meu problema seja porque eu não entendi o Joãozinho. E uma vez que o meu teste deu certo, eu vou implementar a minha ideia. Essas são as etapas de Design Thinking. Ao fim e ao cabo é fazer o que o John Ford mandou. Exato. Aprender o ponto de vista do outro como se fosse seu. Exatamente. E aí o Design Thinking, ele é essa metodologia de design, é uma das que a gente pode usar para fazer legal design. Então eu uso o Design Thinking para fazer legal design. E eu posso, às vezes, utilizar o Visual Law. Entendi. A tal da User Experience, existe alguma definição para a experiência do usuário? Por exemplo, o que o Henry Ford falou, né? Você entender quem é o seu usuário e você ter ele como o centro do seu processo. Se eu coloco o meu usuário como centro do meu processo, eu vou pensar em prol dele. Então eu vou me comunicar com ele, eu vou bolar um protótipo que seja acessível a ele, eu vou tentar isolar a minha ideia com base no ponto de vista dele e ao sempre levar em conta aquele usuário, e não eu. Por exemplo, por que a Apple hoje ainda é a Apple? Né? Porque a Apple ela pode não ter, em alguns campos, tecnologicamente falando, o melhor aparelho, mas tem uma coisa que ela entrega como ninguém, que é a experiência do usuário. É a intuitividade, a usabilidade, aquilo ser agradável ao usuário. Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência tecnológica, ela pega um iPhone e ela sabe usar. Ela encontra pelo menos o ícone do telefone ali, ela consegue dar uma ligação. É verdade. Isso é a experiência do usuário. E isso é o que faz a Apple ser a Apple. Os outros são mais complicados. Exatamente. Julie, me diz uma coisa, e tu tem algum protótipo aí que a gente pudesse apresentar para a nossa audiência?
Separei aqui um protótipo legal de uma procuração que eu fiz, né? Que ela tá em Visual Law. E aí a gente tem algumas premissas, assim, né? A primeira delas é que a gente vai tentar diminuir o mínimo possível de termos jurídicos. Então a gente começa com procuração judicial e outros fins. Eu vou colocar aqui quem é o meu cliente, né? O nome, o CNPJ, o endereço. Quem é o advogado que está recebendo esses poderes. Aqui a gente coloca a informação que o cliente será o outorgante, que é quem dá os poderes. Que o advogado será o outorgado, que é quem recebe os poderes para fins legais, né? Certo. E aí eu vou dizer aqui quem são os poderes especiais. O que o advogado poderá fazer com esta procuração, além de todos os poderes gerais que estão no artigo 105 do CPC. E eu cito os poderes que eu dou. De uma forma sucinta. Um levantamento de alvará. Um levantamento de alvarás, você receber, desistir, subestabelecer e tudo. Não necessariamente explicando muito o que são esses termos, porque também não é muito relevante para o cliente. Mas no momento que ele pega essa procuração aqui, ele consegue entender fica muito mais fácil, fica muito mais simples. Ele não se sente tanto enrolado. Exatamente. Porque ele entende o que está dizendo ali. Eu estou dando uma procuração. O que essa pessoa pode fazer no meu nome? Eu posso receber, desistir do processo. Quero receber esse documento, viu? Ele vai para o pack de vendas, mas eu mando para você. Vou disponibilizar uma para você. Tem mais algum caso? E esse caso é muito massa, que é um caso do Banco Will, que é um banco digital brasileiro, né? E ele já começa com, eu sou um banco digital, mas pode me chamar de Will. Todas as comunicações jurídicas do Banco Will, né? Ele vem bem separado. Banco Will, sobre mim, trabalho comigo, produtos. E aqui ele vem para os documentos importantes, papo sério. Termos de uso, aviso de privacidade, política de segurança, ética e governança. Todos esses documentos eles estão em linguagem simples e alguns deles estão em direito visual. Por exemplo, aqui a gente tem os termos de uso do Banco Will que ele fala: ou eu sou o Will, mas pode me chamar de banco digital aprovado do rolê. E ainda de quebra, trago termos de uso que você entende. E aí ele vem de uma forma lúdica, de uma forma bonita, de uma forma interativa, explicar os termos de uso, que nada mais são do que um contrato entre o banco e o cliente, né? E ele já coloca aqui meio que um resumo, né? Porque ele fala, né? Tá sem tempo, irmão, espia nossos termos. Já põe os termos aqui bem enxuto. Poxa. Enfim, de forma bem massa, um fluxograma resumido. Ele disponibiliza o formato vídeo também. Para quem não quer nem ler. Muito legal, quem não quer nem ler. E outro muito massa também é essa fintech aqui que chama Coin, né? E a Coin, ele já fala, né? São os termos de uso e condições. O primeiro, li e concordo de verdade da sua vida. E ele ainda dá pra gente aqui, além dele já estar estruturado de uma forma muito simples, né? Ele ainda dá pra gente outras formas de entender. No modelo fluxo, no modelo resumo, que é, eu quero ler o básico. Esse aqui é o básico. E no modelo tradicional, que ele chama de textando, né? Bem, eu vi aí que realmente para grandes instituições, contratar alguém para fazer isso funciona, realmente funciona. Agora, como é que isso pode ser aplicado no cotidiano dos advogados? Eu não digo de 5 ou 6 advogados dos mais ricos daqui do estado. Eu digo da grande massa dos advogados. Nós, advogados, como é que a gente vai aplicar isso no nosso cotidiano? Como é que a gente vai fazer para aplicar isso? O primeiro passo é uma mudança de mentalidade, né? É você entender que existe uma mudança no mercado, existe uma tendência, e que esse é um esforço que você vai fazer, que vai tornar o processo mais trabalhoso no começo, mas que vai valer a pena. E que o legal design e o visual law, eles não são bichos de 7 cabeças. Eu não preciso ser um grande designer que mexe num Adobe InDesign, que mexe no Photoshop. Eu posso começar com o básico. A gente tem um case muito famoso aqui no Brasil, de um juiz do TRF5, que ele fez um legal design, salvo engano, foi numa sentença ou foi num parecer jurídico. Agora tá falhando a memória, mas ele fez no Word. Dentro do Word... Foi numa sentença. Eu lembro desse caso. Ele colocou lá os ícones, o resuminho. Então, ele tornou aquilo acessível. Então, não é você ter uma grande construção. Porque você vendo num site desse, no Banco Will, na Coin, você vê que tem um grande investimento. Mas é você entender que não precisa ser assim. Você começa pelo básico.
né? É preciso ter um designer na equipe? De jeito nenhum. A gente fala que é muito bom, né? O designer, ele é uma ferramenta muito chave que a gente vai... Continua como se nada? Pode continuar, porque estou pegando pela sua aqui. Calma. É Tá. preciso ter um designer na equipe? Não. Graças a Deus não, né? O designer, ele é muito importante. É óbvio que um documento jurídico feito por um designer, ele vai sair muito melhor, principalmente visualmente falando, né? Mas a gente sabe muito bem e a gente prega bastante que para você fazer visual law, você não precisa de designer. Você pode começar ali como o juiz começou, pelo Word, pelo PowerPoint, pelo Canva, né, que é uma plataforma gratuita que a gente já tem templates lá, né, modelos, e que a gente precisa entender que antes da gente fazer visual law, a gente precisa trabalhar na linguagem. Por exemplo, o Iris prega muito a premissa de que a linguagem simples vem antes do visual law, vem antes do direito visual. Entendi. Se eu trabalhar na linguagem, eu já vou ter um impacto muito grande. E como é que pode começar com isso? Como é que a pessoa pode começar? Fazendo o teu curso? Fazendo meu curso, né? Meu curso vai estar disponível aí no Direito nas Mãos. Direito nas Mãos. E aí a gente vai falar sobre o que é o legal design, a história do legal design, como é que isso cresceu, quais são as premissas, quais são as bases, a mentalidade do designer, o que é design thinking, como que eu implemento o design thinking. E a gente vai ensinar o que é o visual law, como é que eu faço visual law, técnicas básicas de design para você entender sobre teorema das cores, para você entender sobre proporcionalidade, contraste, enfim, elementos básicos de design para que você possa construir uma petição que, além de acessível e compreensível, ela esteja bonita, né? Rapaz, esse curso vai ser bom, viu? Eu vou fazer esse curso, viu? Eu indico. Agora eu vou te perguntar um pouquinho sobre o seguinte, sobre inteligência artificial. Todo mundo está falando do ChatGPT. O que é que você acha do ChatGPT? ChatGPT, para quem não sabe, né, ele é um chat que você basicamente conversa com a máquina, que ela tem uma linguagem que se aproxima muito ali do ser humano, né? Eu já tentei falar com ele. Toda vida que eu dou boa tarde, bom dia, boa noite, ele diz que está ocupado. Ele diz que está com excesso de gente acessando ele e não me responde. Eu já consegui conversar com ele. Só uma vez eu consegui conversar com ele. Parece que eles estão querendo mesmo só para quem paga, né? Eu já consegui conversar com ele algumas vezes. A gente tem outros modelos que também são parecidos. Ah, é? Bons como ele? Alguns sim, alguns não, né? Em torno de quantos, mais ou menos? É um código-fonte que está... O código-fonte, né, que é aquilo que constrói a inteligência artificial por quem ela é, ele aquela base, né? A gente tem bibliotecas de códigos. Então, tem bibliotecas que elas têm bases de código aberto. O que é um código aberto? Você vê aquele código na biblioteca e você pode pegar ele para você fazer ali sua interface. Porque as plataformas, né, para quem não entende desse mundo digital, por trás da interface, por trás do que a gente vê, existe um código. Né? Uma coisa escrita, que é passada, que são instruções. O código ele é uma instrução, que ele vai para a máquina para ser compreendida como uma linguagem binária, aquela 01, 01, 01, para a máquina saber o que ela tem que fazer. Esse código, ele tem biblioteca de código, e algumas bibliotecas têm códigos abertos. E aí, uma pessoa que é um programador, ela pode pegar um código ali parecido com o do ChatGPT, né? E criar meio que o ChatGPT deles. Então, não dá nem para saber quantos a gente tem por aí. Mais de 10? Ah, com certeza. E tem muita gente que já está implementando dentro de ferramentas. Por exemplo, já tem uma implementação dentro do WhatsApp, que o pessoal chama de Zap GPT. Então, um telefone que você adiciona e fala com ele. Eu ouvi falar que tinha um tal de Vitor. Vitor, ele é o sistema de inteligência artificial que a gente tem no STF hoje. É um projeto da UNB, que é a Universidade de Brasília, com o STF. E ele é um programa que ele faz juízo de admissibilidade dos recursos especiais. Não pensou? Nossos recursos especiais estão com juízo de admissibilidade definido por uma inteligência artificial. É legal. Ele trabalha rápido, hein? A UNB fez um estudo que os juristas demoravam entre 30 minutos e 300 minutos. Dependendo da complexidade da causa, né? O Vitor trabalha 360 vezes mais rápido. Você já leu o livro 21 lições para o século XXI? Não. Do Yuval Noah Harari? Não. Bem,
eu recomendo que leia. A sua geração, a minha geração e alguma geração entre nós dois e a geração mais nova que a sua, são umas 4 gerações que esse livro é indispensável. 21 lições para o século XXI. Bota na tela aí, produtor. Do Yuval Noah Harari. Esse livro, ele trata de vários assuntos. Ele trata de religião, ele trata de trabalho, ele trata de inteligência artificial, trata de várias coisas que devem acontecer nos próximos 100 anos ou um pouco mais. E quanto à inteligência artificial, ele diz que o grande marco da inteligência artificial, para quando a inteligência artificial vai suplantar os humanos, é quando a inteligência artificial compor uma música ou criar um perfume. Disse que é nesse momento em que nós vamos nos tornar obsoletos. Porque ele diz que todas as revoluções que houveram ao longo da história, como a Revolução Industrial, que tirou o homem do campo e trouxe para a cidade, como a roda, que passou com que as pessoas tivessem que domar os animais, como a agricultura, que acabou com o nomadismo e fez com que os caçadores tivessem que se tornar coletores. Todas essas revoluções, elas transformaram as profissões e os seres humanos se adaptaram a novas situações. Mas, segundo o autor, e ele é o autor de Sapiens e de Homo Deus, que são 2 livros bem mais conhecidos dele. Segundo ele, a revolução da inteligência artificial, ele acha que ela vai transformar o mundo em que vivemos. Notadamente no nosso mundo ocidental, em que vivemos sob uma égide, sob uma influência muito maior dos Estados Unidos da América, a gente tem países que possuem uma alta classe média, uma pequena classe baixa e uma pequena classe alta. Em alguns países, os percentuais diferem. Os Estados Unidos, desde 1940 até 1980, viveu o auge desse modelo, desse sistema, em que a classe média tinha um altíssimo poder de compra, era uma classe média alta, tinha uma classe alta pequena e uma classe baixa pequena. Dos anos 90 para cá, isso vem se alterando nos Estados Unidos. A classe média vem se acabando. Vem baixando o poder de compra da classe média, vem gente da classe média se tornando classe baixa e vem gente da classe alta ficando mais rica. Ou seja, o modelo russo e o modelo chinês, que é de uma classe alta predominante, uma classe média baixa, bem grande lá embaixo, e uma classe baixa gigantesca, esses 2 modelos vêm se impondo ao mundo. E o Harari fala sobre isso. E o Harari é indiano. Ele fala sobre isso. E a inteligência artificial, ela tende a aumentar esse processo. Tanto é que ele fala da possível implantação de uma Bolsa Família, né, de uma Bolsa Alimentação no mundo inteiro, sob pena de uma rebelião quase planetária. Planetária, né? Quase planetária. Eu não sei qual que é o ano do livro, mas eu tenho uma notícia. A inteligência artificial já tá fazendo música, hein? Já tá Falta fazendo só música. o perfume. Então estamos realmente Falta só o perfume. Estamos realmente num momento muito perigoso. Já faz música, já faz imagem, né? Já faz muito aí. Mas assim, com todo respeito a ele, eu discordo de alguns pontos. Te aconselho a ler o livro. Posso... Te aconselho a ler o livro. Mas assim, eu acho que muitas vezes, a gente sabe muito bem disso, o conhecimento é muito importante para a gente desmistificar certas ideias. Quando eu comecei a escrever meu TCC, que foi sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre o impacto da inteligência artificial na profissão do advogado, no capítulo introdutório, eu trouxe uma analogia, eu gosto muito de analogias,
que foi o trecho de um filme que eu achei quando eu era pequena, né? Que é o filme da Fantástica Fábrica de Chocolate. Quando o pai do Charlie... Não sei se o senhor achou a mesma versão que eu achei a versão do Willy Wonka, do Johnny Depp de 2005. Eu assisti as duas. É, que o senhor tem filhos. Né? No Willy Wonka de 2005, o pai do Charlie, ele põe a tampa na parte de dentro. Não sei se o filme antigo é assim. Mas no do não Johnny me lembro Depp, dessa cena. ele basicamente trabalha numa empresa que ele é a pessoa que coloca a tampa na parte de dente. Sim. É uma empresa de parte de dente, ele coloca a tampa. Parecendo o Charlie Chaplin. É, até que um belo dia a empresa contrata uma máquina que Bota a tampa na parte de dente. Que faz muito mais rápido que ele. Como por exemplo, a redundância, né? Como o Vitor faz o nosso juízo de admissibilidade. Muito mais rápido que qualquer jurista. E aí, Júlio, o que acontece? O pai dele é demitido, né? E aí o advogado, o que vai acontecer? Ele é recontratado no fim do livro. No fim do filme, né? O pai dele, no fim do filme, ele é recontratado pela fábrica para consertar a máquina de colocar a tampa na parte de dente. Então, Darwin falava disso quando ele fala sobre evolução. Qual que é o grande segredo da evolução? É a adaptabilidade. É como você disse, é o ser humano que ele desenvolveu a agricultura para deixar de ser nômade, o pai do Charlie que não põe mais a tampa da parte de dente, mas é você como jurista, você entender a inteligência artificial e saber como você vai usá-la a seu favor. Se o Vitor faz juízo de admissibilidade muito mais rápido do que qualquer jurista no Brasil hoje, o que é que eu faço que o Vitor não faz? E aí é encontrando essa resposta que o jurista vai se repaginar para formar uma nova identidade de quem é o advogado do futuro. Ou do hoje, né? Pra gente ser mais específico. Ou do hoje. Né? Bem, te aconselho a ler o livro para ter uma nova perspectiva, só para poder abrir os horizontes. É sempre bom a gente ouvir um ponto de vista contrário, até para você. E ele é muito bom, o autor é muito bom. Ele escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus, ele é muito bom. Julie, e você acha que essa situação persiste mesmo com a quantidade de advogados que nós temos? Porque você sabe que o Brasil é o país que mais tem advogados e bacharéis em direito do mundo, né? Com certeza. Eu tava vendo até um vídeo no TikTok esses dias, né? E ele falava que uma das piadas que ele fazia no vídeo sobre advogados é que a pandemia dos advogados ela tá mais séria do que a pandemia dos usuários de droga, né? Que no Brasil a gente tem mais advogados que usuários de droga. Eu acho que é capaz de sim, viu? O número de advogados no Brasil ele dobrou nos últimos 5 anos. Né? Então a gente tem muita faculdade aí formando advogado à torto. E agora a faculdade da moda é medicina, né? Que eles querem... Eu li um artigo um dia desse que eles estavam dizendo que o número de médicos por 1.000 habitantes em São Paulo acho que era 2,64. E aqui no Ceará dava 0,80. Só que no interior dava 0,5 e na capital dava 1,2. Um negócio desse. Então era por isso que eles estavam tentando justificar abrir mais e mais cursos de medicina. Meu Deus, o tanto de médico que a gente tem em Fortaleza é demais, 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 demais. É muito, mas a medicina, ela tem, enfim, tem outras questões, né, outras demandas, a questão de saúde pública, muitas vezes, principalmente para o interior, mas o advogado, ele é incomparavelmente é como o cara faz a piada no vídeo, né, a pandemia dos advogados, ela tá mais séria que a pandemia dos usuários de droga. E aí é exatamente entendendo sobre inovação, entendendo sobre tecnologia, entendendo sobre a mudança do mercado, quem que é essa figura do advogado do futuro, né? Do advogado que vai persistir no futuro, entendendo que o mundo passa por mudanças na comunicação jurídica. Por exemplo, tem um livro muito bom que chama Marketing 5.0, que ele fala sobre tecnologia para a humanidade, que a gente precisa entender a conjuntura social como um todo, de uma sociedade movida por dados. Né? Quando eu falo de dados, eu falo de informações, dados. Sim. E que esses dados, hoje, eles são a maior riqueza do mundo, né? Hoje, os dados, essa frase se fala muito no mundo da internet, né? Os dados são o novo petróleo. Os dados, existiu um escândalo há uns anos atrás, de uma empresa chamada Cambridge Analytica, Sim. que eles conseguiram eleger o presidente dos Estados Unidos com manipulação de dados.
O que eu acho hoje é que o advogado não pode parar de estudar. Não pode. Ele nunca pôde, né? Mas hoje Eu ele precisa... só em 2023 eu já fiz 6 cursos. E você precisa também entender é uma conjuntura nova, né? Porque como a gente conversou, o advogado, ele vem de uma ciência muito tradicional. O jurista, ele é muito tradicional, Uhum. né? O direito é você entrar no fórum, você encontrar aqueles advogados todos de terno, as pessoas arrumadas. Que hoje você não encontra mais. Que hoje você não encontra mais, né? E eu sou uma ferrenha lutadora contra isso. Aí eu sou uma ferrenha batalhadora das formalidades. Uhum. Porque eu sou da área da inovação. E as pessoas da área da inovação, elas são assim, né? Porque... Eu sinto muita falta de encontrar os amigos no fórum. Sinto falta. Não, mas eu não falo nem de encontrar especificamente as pessoas do fórum, mas você está aquela figura do advogado, sempre de terno e tudo, que cria essa barreira jurídica, que é o que o mundo não vai mais existir, porque hoje as coisas estão muito interconectadas. E antes, como o judiciário como um todo tem essa barreira, essa figura imponente, eu não falo só do advogado, eu falo do advogado, do juiz, do promotor, são figuras muito imponentes, né? Então, o usuário, né, que a gente falou sobre a experiência do usuário, quem é aquele usuário, ele muitas vezes está distante do judiciário. E o judiciário, ele vai mudar. Por quê? Porque o mundo está mudando. O Vitor está lá no STF. Hoje no Brasil a gente tem nos tribunais mais de 100 projetos de inteligência artificial rodando. O Brasil hoje é referência mundial em inteligência artificial no judiciário. Você acha que isso aí vai fazer com que diminua o número de concursos para juiz, por exemplo? Com certeza. Você sabe o que vai acontecer? O número de processos vai diminuir. Por quê? A gente falou sobre visual law, né? Direito visual. A gente tem um caso muito conhecido da Claro com o Banco Nacional da Injunção em Portugal. Eles fizeram um redesenho de uma notificação que depois que eles redesenharam a notificação e colocaram ela em linguagem simples de direito visual, o número de pagamentos em vias administrativas aumentou em 67%. Ou seja, 67% mais pessoas deixaram de dar entrada em processo. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir o número de processos. Dentro das empresas, a gente começa a viver uma mudança social que faz com que o ESG, que são as técnicas de governança social, sejam meio que obrigatórias. Por quê? Se eu hoje tenho uma empresa que ela não está adequada com a ESG, que é a governabilidade social e ambiental, a geração Z que está entrando no mercado de trabalho e no mercado de consumo, ela não vai mais comprar. A geração Z, ela tem uma grande diferença das gerações anteriores, é que ela é ativista. Antes, a pessoa se incomodava. A geração Z, ela fala, não vou mais consumir. O caso do Carrefour, que morreu aquele cachorrinho uns anos atrás, lembra? Depois que aquilo aconteceu, eu nunca mais entrei no Carrefour. Não entro, não consumo mais deles. Depois que saiu o escândalo de empresa X, aquela empresa tem trabalho escravo, eu não compro mais. E as pessoas não compram mais. E antigamente isso não acontecia. Antigamente as pessoas se incomodavam, mas não faziam nada sobre. Depois esquecia. Eu vou esquecer, não. No Carrefour leite tá mais barato, vou lá. Eu não compro mais no Carrefour. E a geração Z, ela é assim. Ela é ativista, ela acredita numa coisa e ela vai lutar por aquilo. Então, se eu tenho uma empresa que não tem governança social, não tem compliance dentro da empresa, ela trata mal os trabalhadores, eu não vou apoiar essa empresa. Só que se eu tenho uma empresa que trata bem os trabalhadores, o que é que eu vou ter menos? Litígio. Exatamente. E aí eu diminuo o número de processos trabalhistas, pelo compliance trabalhista. Se eu tenho empresas, e aí tem toda a questão lá do mercado de carbono e tal, e as questões ambientais, que tá cometendo menos crimes ambientais, porque eu tenho o compliance ambiental, eu vou ter o quê? Vou ter menos crimes ambientais. E eu vou ter menos o quê? Menos litígio. Isso tudo tá caminhando junto. Né? Eu tenho menos no direito do trabalho, eu tenho menos no Só tributário. tem algo nisso tudo que me chama a atenção. A economia, ela está mudando de mãos. Eu soube de 5 pessoas, amigos meus, donos de negócios. Um é um hospital, outro é uma empresa de construção, 5 negócios locais aqui em Fortaleza.
em negócios com bons faturamentos de 5, 10 milhões por ano. Os 5, esse ano de 2022, venderam os negócios para empresas nacionais. Isso não é bom. Hoje, por exemplo, uma prova de que os negócios estão mudando é que a maior empresa de transporte de pessoas não tem nenhum carro, que é a Uber, né? Sim. A empresa que mais tem ouvintes de músicas é o Spotify. Uhum. De filmes, a gente veio falando de Netflix. Então, são modelos onde outras pessoas são as pessoas que fazem aquilo acontecer, né? Então, é um modelo onde eu não preciso mais fazer o negócio, eu só preciso encontrar quem faz. E isso cria uma nova conjuntura social. E essa conjuntura está mudando cada vez mais rápido, porque, como eu falei, a gente está numa era onde hoje as tecnologias são exponenciais. Aí é que eu entro onde o Harari quer chegar. A pirâmide deixou de ser assim, ela vai virar assim. A pirâmide financeira. Eu acho que isso depende muito de uma série de fatores. A gente vê que, por exemplo, o acesso à informação hoje ele é mais democrático, Sim, sim. o acesso ao estudo se torna mais democrático, mas a gente tem consequências para tudo isso. Mas a questão é que o próprio mundo como ele também vai mudar. Uhum. Né? Da forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas se locomovem, a forma como as pessoas consomem conteúdo, como elas escutam música. Então, eu acho que quando esse livro foi escrito, ele não tinha como prever as mudanças que aconteceram e principalmente a velocidade. Eu acho que ele tem uns 6 anos o livro. Acho que tem uns 6 anos. Então talvez ele tivesse alguma previsão aí. Mas vamos ver, né? Quem sabe os Eu aconselho a ler. Eu lerei. Tá na minha lista. Porque a situação para os futuros advogados e os jovens advogados é uma situação bem complicada. Então, aconselho eles a estarem sempre estudando, estarem sempre melhorando seu currículo, fazendo cursos para se prepararem, para poder aumentarem seu conhecimento e poderem, quando estiverem diante de uma demanda, saber o que fazer, né? Diante de uma demanda jurídica, saber o que fazer. Você saber também como o que é que eu vou estudar, né? Exato. Tipo assim, por exemplo, quando eu saí da faculdade, ninguém falava sobre inteligência artificial, como se fala hoje, né? E é porque eu não saí há tanto tempo. Eu formei no final de 2021, faz um ano. Uhum. As informações elas vão mudando muito rápido, né? E a forma como o próprio direito ele tem mudado muito rápido. Tipo, aquela ida ao fórum para fazer uma audiência de conciliação que matava a sua manhã toda. Hoje é 5 minutos que eu vou ali na sala, abro meu celular. Então, assim, existem mudanças boas, existem mudanças ruins, mas é você entender o mundo e você entender que hoje o mundo está conectado e que o direito, que era, e esse talvez seja a principal ideia que eu tento passar para as pessoas, esse isolamento que o direito tinha da sociedade, ele vai deixar de existir. E quanto antes os juristas aceitarem essa ideia e descerem desse pedestal do direito, né, da tradicionalidade, do jurista, e não só o advogado, mas o juiz, o promotor, qualquer jurista, quanto antes você entender que não vai existir mais essa individualização do direito, porque antes era tudo muito diferente. Tinha um dialeto próprio. E hoje não. Então, assim, existem várias mudanças sociais que vão impactar o direito. E aí, por exemplo, eu vou morrer uma parte das demandas trabalhistas, uma parte das tributárias, uma parte não sei o que, né? Vai sobrar muito o quê? Muita demanda civil. E demanda civil se resolve como? De N outras formas. Câmara arbitral, tem uma plataforma que chama Sem Processo, que a galera faz muito acordo. A galera odeia o judiciário. O judiciário é caro, é lento, é demorado. Tem um acordo.com. Tem o acordo.com. E tem muita plataforma, por exemplo, de demanda de consumidor, consumidor.gov. Enfim, N outros mecanismos que estão resolvendo esses problemas que não o próprio judiciário. E quanto antes as pessoas se ligarem disso, antes elas vão entender essa nova roupagem. Sim. E aí elas vão conseguir se preparar para essa mudança aí que já tá. Essa bola de demolição que já tá quebrando tudo. Tá quebrando tudo. Exatamente. Bem, pessoal, estivemos aqui hoje com a doutora Julie Borges. Ela nos deu aqui uma aula de inovação tecnológica no direito, de visual law, law design
E quem quiser aprender mais, quem quiser fazer o curso com certificado e também com algum material aí de apoio, vai lá no direitonasmãos.com.br e faz o curso dela, que vai estar lá para você fazer, viu? Muito obrigado por assistir aqui o nosso podcast. Convido vocês a estar sempre presentes, sempre assistindo os nossos conteúdos, viu? E agradeço também aí a Mission Life, a Pinheiro Neto Advocacia e ao Geon. Bem, Julie, gostaria de se despedir da nossa audiência. Claro. Gostaria de agradecer a todos, né, que estiveram conosco. E falar um pouquinho aí sobre esse mundo que está batendo na nossa porta. Quanto antes a gente entender, aceitar e se preparar para isso melhor. Quem tiver gostado, a gente tem um curso muito bom, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.